meus queridos cursistas, estamos terminando as nossas aulas. Que pena! Espero que vocês realmente tenham aproveitado um pouquinho do conteúdo exposto até aqui. O direito tributário é uma matéria que você convive com ela todos os dias. Por isso, conhecer um pouco de seus elementos se torna indispensável para a vida cotidiana. Na aula de hoje, iremos fazer um resumo de tudo o que já vimos. Esta revisão vai ajudá-los a guardar com facilidade alguns elementos importantes do direito tributário. Porém, vou deixar para fazer a revisão no final deste encontro. Hoje, vamos falar de importantes institutos do direito tributário. Iremos conceituar e conhecer o crédito tributário. Vamos falar também das imunidades, isenções e finalizaremos com a execução fiscal. Então, assuntos não faltam para o nosso encontro de hoje. Vamos começar? O que é um crédito tributário? Para responder a esta pergunta, vamos relembrar o que é obrigação tributária. Disse para vocês que a obrigação tributária é o vínculo jurídico composto de sujeito, objeto e causa. Expliquei que, ocorrido o fato gerador, nasce uma obrigação tributária, ou seja, o dever de pagar um tributo. Vamos a um exemplo. No momento que compro um carro e me torno proprietário deste carro, passo a ser contribuinte do IPVA. Vamos identificar então os elementos desta obrigação tributária. O fato gerador é a compra do carro. O sujeito ativo é o Estado. Lembrem-se que os impostos podem ser de competência da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios. O IPVA é de competência do Estado. O sujeito passivo será o proprietário, aquela pessoa que comprou o veículo. Não podemos esquecer que é a lei que cria o tributo e que descreve as hipóteses em que o mesmo é devido. Então, a obrigação tributária nasce com o acontecimento de um fato gerador tributário. E aí será constituído o crédito que será feito através de um procedimento administrativo denominado de lançamento. O conceito de lançamento está no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Vamos ao texto. Artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O parágrafo único ainda nos diz que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O crédito tributário é a concretização da obrigação tributária. É quando o Estado passa a ter condição de cobrar o tributo do contribuinte, pois já verificadas as condições necessárias para a composição do débito. Então, o lançamento constitui o crédito tributário, declarando a pré-existência da obrigação tributária que surgiu em virtude da ocorrência do fato gerador definido em lei. O lançamento, lembrem-se, é um procedimento administrativo. Trata-se de atividade obrigatória e vinculada, que se completa com a notificação do sujeito passivo. Lançado o tributo, ele passa a ser exigível, ou seja, o contribuinte notificado deve providenciar o pagamento da dívida sob pena da autoridade administrativa aplicar-lhe sanções. É importante saber que o lançamento é ato privativo da Fazenda Pública, que é a credora da obrigação. Só a autoridade administrativa que tenha competência prevista na lei pode lançar o tributo. Esta obrigatoriedade é porque, sem lançamento, não há tributo a ser exigido. O tributo é um bem público indisponível e a não realização do lançamento implicará responsabilidade do agente omisso,
Ou seja, a administração pública tem o dever de cobrar o tributo. E a falta ou omissão nesta tarefa poderá gerar a responsabilidade de quem não o fez. É no lançamento, ou seja, no procedimento administrativo, que será identificado o sujeito passivo. É no lançamento que deverá ser apontado o montante do tributo devido. E uma vez constituído o crédito tributário, ele só poderá ser modificado, extinto, suspenso ou excluído nos casos previstos no Código Tributário Nacional. Em regra, o lançamento não poderá ser alterado. Porém, o próprio Código Tributário Nacional, no seu artigo 145, abre algumas possibilidades. Diz o artigo 145 que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. Vamos explicar. A impugnação do sujeito passivo é feita normalmente pelo contribuinte, que, munido de alguma evidência substancial, não concorda com o lançamento. Já o recurso de ofício é uma espécie de recurso automático, obrigatório, que ocorre mesmo quando a parte se abstém de recorrer. O artigo 149 do Código Tributário Nacional prevê várias situações em que a autoridade administrativa poderá rever o lançamento. Por exemplo, quando a lei assim determinar, quando a declaração não seja prestada conforme manda a legislação tributária, quando se comprove falsidade, erro ou omissão, quando há qualquer elemento definido na legislação como sendo de declaração obrigatória e outras situações apresentadas lá no artigo 149 do CTN. Até agora, já podemos afirmar que a constituição do crédito tributário é a materialização da obrigação tributária, feita através de um procedimento administrativo chamado de lançamento. Existem 3 tipos de modalidade de lançamento. O lançamento direto ou de ofício é aquele lançamento por excelência, onde o fisco age por conta própria, diretamente, verificando a ocorrência do fato gerador, determinando a matéria tributável, calculando o montante do imposto devido, identificando o sujeito passivo e promovendo sua notificação. É o que ocorre, por exemplo, com o IPTU. A fazenda já sabe o valor venal do imóvel e você só recebe o carnê ou documento para pagar em casa. O segundo tipo de lançamento é o denominado misto ou por declaração. É aquele em que existe a participação de ambas as partes na sua elaboração, tanto do contribuinte, que presta informações, e a participação do fisco, que opera o lançamento. Assim, tanto a administração como o contribuinte desempenham atividades próprias. Nesta hipótese, à administração cabe a tarefa de investigar os casos sujeitos à tributação e apurar as relações de fato e de direito que sejam essenciais à obrigação tributária, além de efetuar o cálculo do tributo, cabendo, por sua vez, ao contribuinte o papel de entregar os dados necessários para que o lançamento possa ser efetivado. Este é um método apontado como o mais completo, por apresentar as maiores garantias formais, principalmente para o contribuinte. Por último, vamos conhecer o autolançamento, ou o lançamento por homologação. Esta modalidade é quando o contribuinte presta informações para o lançamento e antecipa o pagamento sem o prévio exame do fisco, cabendo só à administração a tarefa de homologar ou não os atos realizados. São exemplos dessa modalidade de lançamento o que acontece no IPI, no ICMS e no ISS. Os lançamentos podem ser objetos de revisão desde que constatado erro em sua feitura e que não estejam ainda extinto pela decadência, que é o prazo que a administração tem de lançar, durante 5 anos. Certinho até aqui? Bom, a obrigação de pagar o tributo nasce com a ocorrência do fato gerador.
Já a exigibilidade do crédito pela Fazenda Pública, ora sujeito ativo, depende do lançamento. Isto é, de um ato formal que individualize a sua existência, que fixe o seu montante e que aponte os sujeitos ativos e passivos da obrigação tributária. O destino normal do crédito tributário é vir a ser extinto, mediante o pagamento pelo contribuinte. Em regra, para extinguir o crédito tributário, bastaria seu pagamento, certo? Sim. Porém, existem algumas situações que a exigibilidade do crédito pode ser suspensa. Vamos conhecer agora em quais hipóteses o crédito tributário poderá ser suspenso. A primeira situação é a moratória. E o que vem a ser uma moratória? Nada mais é que a dilação do prazo de pagamento do tributo com base em lei. É a prorrogação do prazo para o pagamento do crédito tributário com ou sem parcelamento. Ou ainda é o adiamento do prazo estipulado para a implementação da prestação. Essa moratória pode ser concedida em caráter geral ou individual, mas sempre dependerá de lei que a autorize. Isso é uma exigência do princípio da reserva legal. Quando falamos em moratória decretada em caráter geral, podemos explicar que é quando uma calamidade acontece em determinada região. Um exemplo é a tragédia do que aconteceu em Mariana. O poder público pode, sem sombra de dúvidas, decretar a moratória de alguns créditos tributários para algumas pessoas daquela região. No caso da moratória individual, sua concessão depende de despacho da autoridade administrativa competente, como nos casos de parcelamentos de débitos. Outra possibilidade de suspender o crédito tributário é o depósito do montante integral do crédito. Neste caso, o sujeito passivo, para discutir administrativamente ou judicialmente o crédito, deposita voluntariamente o seu valor integral. Este depósito não é o pagamento, é uma garantia que se dá ao suposto credor da obrigação tributária num procedimento administrativo ou judicial, no sentido de que, decidido o processo, se o depositante perder a discussão quanto ao crédito, o valor depositado será levantado pelo credor, extinguindo-se a obrigação. A terceira hipótese de suspensão do crédito tributário é a reclamação e os recursos administrativos. A interposição de reclamações e de recursos administrativos também suspendem a exigibilidade do crédito tributário, desde que seja feita nos termos e prazos do procedimento administrativo tributário. Em outras palavras, pode-se afirmar que a impugnação, a defesa, o recurso administrativo contra o lançamento constitutivo do crédito tributário suspendem sua exigibilidade. Também são formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a concessão de liminar em mandado de segurança. Para esclarecer, um mandado de segurança é um instrumento jurisdicional, uma ação pré-ordenada à proteção do direito líquido e certo violado pela autoridade. E tem o objetivo de amparar o contribuinte que, por qualquer sorte de ilegalidade, está sendo prejudicado. O mandato de segurança é uma garantia que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, assegura aos indivíduos para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por uma autoridade pública. O contribuinte tem 120 dias a contar da ciência do ato de cobrança do tributo que considere indevido para impetrar o mandato de segurança. O contribuinte não precisa esperar que se concretize a cobrança, pois pode ingressar com um mandato de segurança preventivo diante da ameaça de cobrança de tributo ilegal ou inconstitucional. Finalmente, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário com o parcelamento. É o que determina o inciso 6º do artigo 151 do Código Tributário Nacional. O parcelamento será disciplinado nos termos de uma lei específica. Sempre que houver um parcelamento, haverá uma lei que a discipline. Acabamos então de verificar todas as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Vamos estudar agora
como se dá a extinção do crédito tributário. O artigo 156 do Código Tributário Nacional diz que extingue-se o crédito tributário pelo pagamento, com a compensação, a transação, remissão, a prescrição e a decadência, a conversão de depósito em renda. Também extingue-se o crédito tributário com o pagamento antecipado e a homologação dos lançamentos nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º, com a consignação em pagamento nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164, com a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória, a decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. A extinção do crédito tributário é o seu desaparecimento. Somente a lei pode estipular os casos de extinção que devem obedecer ao princípio da reserva legal. Extinto o crédito, dele não mais se cogita, a não ser para o fim de efetuar a restituição do que aquilo que tenha sido pago indevidamente. Assim, se a extinção decorreu do pagamento e se constata que o tributo não era devido, evidentemente, cabe um pedido de restituição. Como já vimos, só a lei pode dizer quais são as formas de extinção do crédito tributário. Nesta aula, vamos estudar as principais formas de extinção. A primeira delas que vamos falar é sobre o pagamento, que é a forma mais comum de extinção do crédito tributário, significando a satisfação do direito creditório. Pode-se dizer que consiste no ato do devedor que entrega à Fazenda Pública uma soma em dinheiro correspondente ao crédito tributário. Outra forma de extinção do crédito é a compensação. Vamos dizer que se trata-se de um encontro de dívidas, quando o contribuinte é ao mesmo tempo credor e devedor da fazenda. Aí, neste caso, poderá ocorrer uma compensação. O Código Tributário Nacional diz que a lei pode, em cada caso e nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. A transação também é uma forma de extinção. É o acordo para pôr fim a um litígio, a qual se dá mediante concessões recíprocas. Isso é, cada interessado cede um pouco do que entender ser o seu direito. A transação sempre dependerá de previsão legal. A remissão é o perdão. É o ato pelo qual o credor dispensa o devedor de pagar a dívida. É no caso em que a Fazenda Pública dispensa o pagamento do crédito tributário. Decadência e prescrição são formas de extinção do crédito. Gostaria que soubessem que quando falamos tanto na decadência quanto na prescrição, estamos falando de tempo, de lapso temporal. A doutrina nos explica que a decadência seria o perecimento do direito por não ter sido exercido dentro de determinado prazo. É um prazo de vida do direito, não comporta suspensão e nem interrupção. Já a prescrição é a perda do direito à ação pelo decurso de tempo. É um prazo para o exercício do direito. Neste caso, comporta suspensão e interrupção. A conversão de depósito em renda é quando o contribuinte deposita voluntariamente o valor integral do crédito tributário para questioná-lo judicialmente, evitando assim a incidência de juros, correções monetárias ou até uma execução fiscal. A consignação em pagamento é a forma de extinção do crédito tributário efetuado pelo devedor em juízo, dada a recusa por parte do credor em recebê-lo. Outra forma de extinção do crédito tributário é a decisão judicial passada em julgado. É aquela que não cabe mais recurso, que se tornou imutável.
Esta decisão, também chamada de coisa julgada, extingue o crédito tributário, pois neste caso não há como a Fazenda Pública pretender sua reforma ou modificação. Essa decisão imutável só pode ser atacada pela ação rescisória num prazo de 2 anos. Por último, vamos falar sobre a dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidos em lei. No direito tributário, a dação em pagamento ocorre com a substituição de dinheiro por um bem imóvel, extinguindo assim o crédito tributário. Terminamos as hipóteses de extinção do crédito tributário. Vamos agora compreender as hipóteses de exclusão do crédito. Na extinção, o crédito tributário desaparece. Na suspensão, o crédito não desaparece, ele fica suspenso, aguardando alguma condição se materializar. Mas também existem as hipóteses de exclusão, e é delas que iremos falar agora. A exclusão do crédito tributário é a dispensa do tributo devido. Consiste em causa de inibição do lançamento do tributo. O fato gerador ocorre, porém, não haverá o lançamento. Segundo o artigo 175, excluem o crédito tributário, a isenção e a anistia. E o parágrafo único ainda diz: a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dele consequente. Já o artigo 176 do Código Tributário Nacional dispõe: a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplicam e, sendo o caso, o prazo de sua duração. O parágrafo único diz que a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. A isenção é concedida por razões de ordem político-social, sempre no interesse público. A isenção não abarca as taxas e as contribuições de melhorias, nem os tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Caso a isenção não tenha sido concedida por prazo determinado, ela pode ser revogada a qualquer momento, observando, claro, o princípio da anterioridade, pois a revogação de uma lei que concede isenção equivale a uma criação de tributo. A isenção só pode ser outorgada pelo poder público competente para instituir o imposto. E mais, ela pode ser instituída em caráter geral, independente de requerimento ou qualquer ato administrativo ou em caráter condicional. O interessado deve requerer, cabendo à autoridade administrativa competente, efetivá-la mediante despacho, uma vez cumpridos os requisitos legais. Já a anistia trata-se de perdão, concedido por lei das penalidades pecuniárias, de forma a abranger os créditos tributários anteriores ao lançamento. Importante destacar que a anistia poderá abarcar apenas os tributos cujo fato ocorreram antes da lei. Isso é nos termos do artigo 180 do Código Tributário Nacional. A anistia não poderá ser concedida em casos de crimes ou contravenções praticados com dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo, bem como as infrações resultantes de conluio de outras pessoas. Com isso, é possível concluir que a isenção e a anistia têm início antes do lançamento e surgem após a ocorrência da obrigação tributária. A lei é o único instrumento hábil para a sua instituição. Até aqui tudo muito tranquilo, já conceituamos o crédito tributário, já discutimos como ele se dá, a sua constituição, vimos as formas de suspensão, de extinção, de exclusão e agora vamos conhecer um pouquinho o Instituto das Imunidades. A imunidade tributária ocorre quando a Constituição, ao realizar a repartição de competência, coloca fora do campo tributário certos bens, pessoas, patrimônios ou serviços.
Ou seja, quando falamos que determinada situação está imune, estamos dizendo que ela está protegida contra o poder de tributar do Estado. Não corre o risco de ser tributada. Alguns estudiosos dizem que a imunidade é uma hipótese de não incidência prescrito na Constituição. A Constituição Federal impede que a lei de tributação inclua certos fatos nas hipóteses de incidência de impostos e tem como fundamento a preservação de valores que a Constituição Federal reputa relevantes, como o federalismo, a atuação de certas entidades, a liberdade religiosa, o acesso à informação, a liberdade de expressão. Só existe imunidade em regra quanto aos impostos. Na conceituação deste instituto, encontramos muitos doutrinadores que definem a imunidade como não incidência constitucionalmente qualificada. O que quer dizer? Quando falamos em não incidência, a Constituição coloca uma determinada situação fora da incidência de uma regra de tributação. Constitucionalmente, pois as hipóteses de imunidades estão previstas no texto constitucional. E, por fim, qualificada, pois, ao contrário de uma circunstância simples de não incidência, quando determinada situação deixa de ser definida como hipótese de incidência ou o ente político deixa de exercer a competência atribuída pela Constituição Federal. Na imunidade, temos uma previsão expressa de hipótese de não incidência. Vamos conhecer algumas dessas imunidades. O primeiro caso que vamos passar a analisar é a imunidade recíproca. De acordo com o artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, bem como as suas autarquias e fundações mantidas pelo poder público. Essa disposição constitucional visa a proteção do federalismo. Assim, além da vedação de se cobrar imposto de um ente político em relação a outro, como proteção do Pacto Federativo, o Poder Constituinte também estende a mesma vedação em relação às suas autarquias e fundações. No caso dos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e município, não há restrições, sendo que em qualquer circunstância, um ente não poderá cobrar imposto do outro. A título de exemplo, consideremos que o Estado de Minas Gerais compre um terreno para a construção de um campo de futebol no município de Montes Claros. Neste caso, o município não poderá cobrar nem IPTU nem TBI daquela área. É importante saber que quem vende mercadoria para a pessoa imune não tem imunidade. Quando o município adquire veículo por meio de licitação, a empresa vencedora terá que pagar o ICMS. A pessoa física ou jurídica que adquire bem imóvel pertencente à pessoa imune, este sim se submete ao pagamento do ITBI. A imunidade dos templos de qualquer culto está previsto no artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal, que exige e fala que a União, aos Estados, ao Distrito Federal e ao município é proibido instituir impostos sobre templos de qualquer culto. A presente imunidade tem como escopo a proteção da liberdade religiosa prevista no artigo 5º da Carta Magna. Esta imunidade não faz distinção de religiões, sendo que qualquer religião é alcançada pela imunidade, ressalvada aquelas que atentem contra os direitos humanos, tais como praticam mutilações ou práticas de racismo. Não poderia ser diferente. O nosso Estado é um Estado laico, acredita em Deus, o que se comprova com a sua menção no preâmbulo da Constituição Federal, mas não temos uma religião oficial, razão pelo qual os templos de todas as religiões são imunes. O fundamento é garantir a liberdade de crença.
A imunidade alcança seminários, alcança a casa do pastor, do padre, o automóvel deles, rede de televisão, em algumas situações até a comercialização de camisetas, imagens e vários outros produtos. Ainda nos termos do artigo 150, inciso 6, a linha C, é vedada à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos, inclusive das fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos exigidos em lei. Finalmente, o Instituto das Imunidades, ele fala que é conferida imunidade aos livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. A imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, justifica-se pela liberdade de expressão. Essa imunidade deve abranger até mesmo os meios indispensáveis à produção dos objetos imunes, tais como os equipamentos destinados à sua proteção, à sua produção. A imunidade visa baratear a produção das obras e não enriquecer os produtores. Ok, meus queridos, para encerrar a nossa aula, gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a execução fiscal. A execução fiscal é uma maneira que a Fazenda Pública ingressa em juízo para cobrar forçado o crédito tributário. Somente a dívida da União, os Estados, Distrito Federal e município e de suas autarquias podem ser cobradas na forma da Lei de Execução Fiscal. É um processo judicial que tem início quando concluído o procedimento administrativo fiscal. Se o débito continuar sem ser pago e após a devida apuração do crédito, que deve ser feito pelo órgão fazendário, a apuração acerca da liquidez e certeza do título, cuja exigibilidade se pretende, e para promover a inscrição na dívida ativa, somente após a inscrição é que será providenciado a certidão. Esta certidão vai materializar a obrigação existente entre as partes, configurando um título executivo. E é este título que é o documento essencial para a execução fiscal. Queridos alunos, o nosso tempo foi curtinho. Espero que tenha estimulado vocês a aprofundarem melhor todos os assuntos que tratamos até aqui nestas 4 aulas. Me esforcei para que os principais conceitos do direito tributário fossem explicados. Mas conto com vocês para que estudem a matéria pelo caderno didático, pesquisem na internet, façam as atividades propostas. Para terminar, gostaria que prestassem bastante atenção. O direito tributário é um ramo do direito que cuida da relação entre o fisco e o contribuinte. Não esqueçam que o sistema tributário nacional reúne normas e regras para que o Estado, respeitando vários princípios constitucionais, promova a arrecadação de recursos que serão fundamentais para o desenvolvimento de todas as atividades estatais. Entre os princípios que regem o direito tributário, podemos citar o princípio da legalidade, da isonomia, da anterioridade, entre outros. É importante que vocês guardem que a Constituição Federal outorga aos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, competência para criar tributos. Mas para a criação destes tributos é necessário a observação à lei. Definidos os sujeitos ativos, que é quem cobra, o sujeito passivo, que é quem paga, e a hipótese de incidência ou fato gerador, nasce uma obrigação tributária. E o crédito tributário é a concretização da obrigação tributária. É quando o Estado passa a ter condições de cobrar o tributo do contribuinte. Meus queridos, foi um prazer compartilhar com vocês um pouquinho do direito tributário. Nossos encontros terminam aqui, mas estou à disposição para esclarecer as dúvidas que surgirem. Obrigado pela atenção e saibam que acreditar que vai dar certo já é a metade do sucesso. Um grande beijo e fiquem com Deus!